Volver, Mota, antes mais uma informação que a gente acrescenta sobre esse caso. Walter Lima Nascimento, conhecido como Guinho, suspeito de planejar um atentado contra autoridades, já foi solto pelo Supremo Tribunal Federal em abril de 2020. Na época, a decisão foi assinada pelo ministro Marco Aurélio Mello, hoje aposentado. O criminoso havia sido preso em flagrante em junho de 2014 com 400 quilos de cocaína e foi sentenciado a 20 anos de reclusão em regime inicial fechado. Em 2020, a defesa do criminoso argumentou que a saúde dele estava debilitada por causa de um diagnóstico de hérnia de disco e o ministro atendeu ao pedido e libertou o criminoso. A decisão de Marco Aurélio foi revista 5 meses depois pela primeira turma do STF. Mota. A maioria dos chefes e dos integrantes de facções criminosas do Brasil já foi presa várias vezes e foi solta por determinação da lei. A maioria dos criminosos no Brasil já foi presa várias vezes. Tem gente que já foi presa mais de 100 vezes. Eu acho que a gente tem até uma imagem para mostrar aí. Olha aí. O sistema de justiça criminal no Brasil sempre dá mais uma chance ao criminoso. Quem sabe agora, depois da 100ª passagem pela polícia, ele não se regenera. Desculpe, eu usei o termo errado. Não é regeneração, é ressocialização. Vocês sabem o que é isso? É um processo mágico pelo qual entra um criminoso violento de um lado e do outro lado sai um cidadão exemplar. É isso que a legislação penal brasileira imagina que acontece. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. A reabilitação de um criminoso, esse é o termo certo, depende principalmente do próprio criminoso. É ele que precisa se arrepender do crime, cumprir uma pena, indenizar as vítimas pelo prejuízo que ele causou e depois ele precisa se comprometer a não cometer mais crimes. A participação do Estado nesse processo é mínima. O que o Estado pode fazer através do sistema de justiça criminal é garantir que o criminoso será punido pelo crime que cometeu de forma proporcional à gravidade do crime. Isso não acontece no Brasil. O Brasil é o país da impunidade. E eu vou mostrar isso no mapa. Olhem esse mapa aqui. O número de homicídios cometidos no Brasil, que está marcado em vermelho, é igual à soma dos homicídios cometidos em todos os países que estão marcados em azul nesse mapa. Oi, Pavi, pois não. Só o seguinte, o Mota, ele mencionou a lei de execução penal, que é do general Figueiredo, de 84, a lei de fato. É uma lei que, se você ler, Barrabás entra no sistema prisional e sai Jesus. Mas ela nunca foi aplicada, de modo que a gente vê que entra Barrabás e sai Satanás. Diga, Dantas. Não, mencionaram aí essa decisão do Marco Aurélio, eu lembrei da outra envolvendo o André do Rep, que também foi uma vergonha, que também foi pela caneta do Marco Aurélio. Nós temos várias situações envolvendo outros ministros que liberaram. Me lembro do Ceará, que de uma canetada só se libertou 11 criminosos envolvidos com narcotráfico, com tráfico de drogas e com atentados lá no Ceará, atentados como esses que estão acontecendo no Rio Grande do Norte. Lembrei de uma decisão do Supremo recente, que eles anularam a apreensão de mais de 600 quilos de cocaína num hangar que foi invadido pela polícia sem mandato. Então, assim, de repente a cocaína ela virou pó, ela desapareceu. Ela virou realmente, ela desapareceu, né? E assim, assoprou e ela desapareceu. Então, assim, só para ilustrar. O movimento de ar foi para fora ou para dentro? Eu imagino que para fora. Eu prefiro pensar que para fora. Mas é para ilustrar o que o Pavinato, que o Mota acabaram de dizer. Infelizmente, a situação é muito grave. Eu não acredito, inclusive, se eu for falar aqui o que eu acho que a CPMI, que essa proposta vai para frente, eu acho difícil demais. Se ela for, eu vou me surpreender, porque as forças políticas para deter
essa CPI, elas são muito mais fortes do que a gente imagina. Agora, Zé, e vou voltar com você nesse ponto para o qual chamou a atenção o Pavinato, financiamento de campanha. Você também notou aí em Brasília esse silêncio em relação à possibilidade de que o crime organizado financiasse campanhas? Parece que é um assunto que caiu no esquecimento, né, Zé? Foi um debate forte sobre isso, né? Quem tem dinheiro e quem tem condições de financiar campanha ou até fazer campanha. Olha, Vitor, o financiamento público de campanha eleitoral era um debate antigo e que veio e ninguém sabe exatamente como. Mas eu vou explicar. Primeiro, decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo a possibilidade de doação das empresas para campanhas eleitorais e para partidos políticos. Nunca houve doação. Eu detesto essa palavra. Quem vai doar 20 milhões de reais para alguém, 30 milhões de reais, 20 milhões? Claro que não é doação. Isso é investimento. As empresas investiam em alguns deputados e queriam retorno, ou seja, nacos do Estado. Daí a luta por verbas aqui e por exatamente cargos para levar dinheiro para os financiadores, geralmente grandes empresários de vários setores. E o financiamento público de campanha eleitoral chegou aqui devagarzinho, eu não me lembro e ninguém se lembra porque não existiu uma votação aqui no Congresso Nacional. E aí? Nós queremos ou não financiamento público de campanha eleitoral. Ele chegou 6 bilhões de reais no ano passado só para os partidos, sem contar 10 bilhões para o Tribunal Superior Eleitoral, que é normal. Trata-se de um tribunal, tem que ser financiado mesmo, né? Então, esta é a realidade. Olha, essa história de dinheiro em campanha eleitoral é para comprar opinião. Nos Estados Unidos é possível investir, mas existe uma transparência muito grande. Todos sabem quem dá dinheiro para que setor. E é assim. E quando vai para o Congresso Nacional, o Capitólio, todos sabem que aquele deputado, aquele senador, representa um setor da economia. Deveria ser assim, transparente, né? Pode doar, mas de forma transparente, para que o eleitor saiba quem é que está financiando cada um dos deputados. Essa é a realidade, né? E sobre essa decisão, Pavi, do Supremo Tribunal Federal, que colocou em liberdade justamente um dos suspeitos de planejar o atentado contra o senador, Pavi? Olha, Vitor, e eu espero que eu seja claro, porque esse assunto é sério e as pessoas precisam compreender isso. O pacote anticrime que foi aprovado em 2019, eu costumo chamar com mais exatidão de pacote pró-criminoso ou procriminoso, porque ele alivia as regras da prisão, alivia especialmente as regras da prisão preventiva. Quando esse pacote ele foi aprovado e sancionado em 2019, criaram-se regras como filigranas de horas e rituais para que alguém pudesse continuar preso. Logo, um errinho de procedimento dá ensejo a que o preso, traficante ou não traficante, qualquer preso provisório, peça a sua liberação imediata. E o que acontece? Os tribunais superiores concediam essa liberação com base na lei que tinha acabado de ser aprovada, sancionada. O que acontece é o seguinte: neste ano de 2023, quando nós vimos os crimes oriundos do dia 8 de janeiro, nós não encontramos a mesma resposta legal para as pessoas que foram presas em flagrante. Dessas prisões em flagrante do dia 8 de janeiro, todas, absolutamente todas, sem exceção de uma prisão em flagrante, foram convertidas de forma ilegal em prisão preventiva ou outras medidas cautelares fora do tempo e em tamanho exagerado perto do perigo das pessoas investigadas ou processadas. O que aconteceu? Nós não merecemos
receber o mesmo tratamento jurídico que os traficantes? Nós não somos cidadãos? O poder não emana de nós? O que acontece? O que acontece é que uma outra coisa aconteceu. O STF, que não tinha competência para processar e julgar as pessoas que estavam em Brasília em 8 de janeiro, essa competência seria da Justiça Federal de Brasília, com o STF avocando para si a competência para julgar essas pessoas ficaram sem direito de recurso. Essas pessoas perderam o direito ao duplo grau de jurisdição. Então, nenhum advogado podia impetrar um habeas corpus, porque não se concede habeas corpus contra decisão de prisão preliminar preventiva decidida por ministro Supremo. E eles já estavam na última instância do judiciário. E essa última instância do judiciário só pode decidir sobre a prisão com o plenário, ou seja, todos os ministros juntos. Logo, essa é uma questão que ainda vai ser discutida. Então, a sensação que nós temos é essa, de que nós somos pessoas vulneráveis e sem garantia, vivendo num Estado sem direito. E viver num Estado sem direito é viver num Estado totalitário. Isso é muito triste, porque essa é a sensação que nós temos. Roberto Mota, tá chamando, diga lá, Mota. Eu queria chamar a atenção só para um ponto aqui. A gente falou aqui que parece que o Congresso está finalmente acordando para um problema, né? Ele está acordando para um problema que o cidadão brasileiro já sente na carne há décadas. Eu espero que esse episódio sirva de lição, mas a lição aqui não é que o Estado brasileiro está sendo ameaçado, a lição não é que um senador brasileiro foi ameaçado e o Senado pode ser ameaçado. A lição é que o cidadão brasileiro está há décadas vivendo essa realidade aí, exatamente essa. Nenhum de nós está seguro a nenhuma hora, em lugar nenhum. Qualquer um de nós, quando sair do lugar que está agora, pode, daqui a 20 minutos, ter uma arma na cabeça, ser levado para algum lugar, ser obrigado a dar todas as senhas dos aplicativos de banco, aplicativos financeiros. Todos nós estamos sujeitos a isso. Esse é o grande escândalo. Não é o fato de finalmente essa maré ter ficado tão alta que transbordou e atingiu um senador da República. A justiça criminal tem que ser voltada para o cidadão comum. Se ela não protege o trabalhador que mora naquela favela que foi alvo daquela visita estranha, né? Se ela não protege uma família que mora naquela favela, que está sujeita a qualquer momento a ter o seu barraco invadido, ser expulso de lá, né? Se a família tiver uma filha bonita e ela virar objeto de desejo dos donos ali do local, a família ou cede ou morre. É esse trabalhador, é essa família que a justiça criminal brasileira tem que proteger. Então, vamos alinhar essa história que a próxima descoberta que talvez o Congresso faça é que, como eu já disse, isso é uma questão ideológica. Se uma pessoa é cega de nascença, não adianta você sentar com ela e explicar o que é a cor azul. Se uma pessoa está embriagada com a ideologia esquerdista revolucionária, é impossível você fazer com que ela apoie a repressão ao crime organizado. Não existe essa possibilidade. Essa conversa não vai dar em lugar nenhum. É impossível você pedir que ela apoie a repressão ao narcotráfico. A gente ouviu nas últimas semanas as declarações. A gente ouviu uma defesa explícita de uma pessoa, de uma grande autoridade, advogando a descriminalização do tráfico de drogas. Eu já expliquei aqui o que acontece, né? A partir do momento em que amanhã o Congresso descriminaliza o tráfico, todo mundo que está nos presídios preso pelo crime de tráfico vai para a rua no mesmo momento, porque a mudança da lei penal retroage para beneficiar o réu. Então, meus caros colegas, eu acho que a gente precisa colocar isso na mesa. O sistema de justiça criminal brasileiro tem que funcionar para proteger o trabalhador, inclusive e principalmente aquele que mora nas regiões mais pobres. E aí, só aí, como consequência lógica, ele vai proteger também os parlamentares. Se a gente inverter esse processo,
e ficar preocupado com a proteção das autoridades, esquecendo da proteção do cidadão comum, nós vamos ficar exatamente no lugar onde nós estamos hoje. Oi, Dantas. Claro. A gente acha grave essas manifestações, a lista que os parlamentares fizeram, tudo isso que o Mota falou, que o Pavinato falou também, e o Trindade. Eu queria ressaltar aqui um ponto que é objetivo. Quando se fala em CPMI, se busca um fato objetivo para se investigar. E nós temos aí diversos fatos objetivos. Na investigação sobre o sequestro e possível morte do Sérgio Moro, o que há de justificativa ali nas investigações para essa retaliação? Foi a portaria baixada pelo Moro, editada pelo Moro, quando ele era ministro da Justiça e da Segurança Pública, que restringiu visitas íntimas em presídios de segurança máxima. Esse é o motivo do problema que nós estamos tendo lá no Rio Grande do Norte também. Por quê? Isso foi no coração do crime organizado, que usava essas visitas íntimas em presídios de segurança máxima, ou seja, líderes criminosos de alta periculosidade, usavam essas visitas íntimas para passar ordem, passar recado, para poder controlar o crime de dentro da cadeia, tá certo? Aí eu quero lembrar aqui que em 2019 o PT moveu uma ação, foi ao STF, junto com uma ONG chamada Anjos da Liberdade, para tentar derrubar a portaria do Sérgio Moro. Inclusive eu levantei na época a coordenadora dessa ONG, ela nas redes sociais tirando foto com ministros do Supremo, né, fazendo eventos dentro do Congresso com deputados, com parlamentares do PT. Então a gente aqui tem uma motivação. Olha aí, a Érica Cocá e o pessoal do Anjos da Liberdade fazendo lá um painel. Quer dizer, esse pessoal está defendendo aquilo que é o interesse do criminoso. E nesse caso aqui é o ponto que mais machuca o PCC e que motivou essa retaliação e esse plano. Então, é urgente uma investigação. E é lógico que eles não querem que essa investigação prossiga. E isso justifica boa parte dessas manifestações todas. Caso encerrado. Mota. O Dantas tem absoluta razão. E eu vou falar sobre isso com muito cuidado, né? Porque, como eu disse aqui, todos nós aqui estamos sujeitos a qualquer coisa, a qualquer momento. Mas uma investigação, ainda que muito superficial, sobre esse ecossistema de organizações não governamentais, vai revelar muita coisa. Vocês todos devem conhecer os nomes de várias organizações que sempre se manifestam a favor dos direitos dos criminosos, né, os direitos humanos para os criminosos, melhores condições de prisão, melhorias na legislação penal. Eu desafio vocês a dizerem o nome de uma organização que defenda o direito das vítimas de crimes. Só no Brasil já foram 65 mil homicídios por ano. São 65 mil famílias, 65 mil velórios. Agora, me digam o nome de uma ONG que lute a favor do direito das vítimas e do endurecimento da legislação penal. Eu, por acaso, conheço, né, duas ONGs que trabalham muito bem nesse sentido. Uma é o Disque Denúncia, aqui do Rio de Janeiro, que faz um trabalho fantástico ajudando a polícia a elucidar crimes, e outra é a Brasil Sem Grades, do meu amigo Luiz Fernando Oderich, lá no Rio Grande do Sul, que perdeu o seu filho, Marx Fernando, assassinado no dia em que foi buscar o terno para sua formatura na faculdade. Agora, eu conheço isso, mas a maioria das pessoas não conhece, porque quase não existem. Então, esse ponto que o Dantas levantou é importantíssimo, e eu espero que os responsáveis pela futura CPI, ou CPMI, anotem isso com muito carinho. Pois não, Pavê. Bom, ao lado do fato do ministro da Justiça, Flávio Dino, ter concorrido para um atentado contra a integridade nacional, quando ele recebe um documento de que aqui a polícia não entra, aqui essa área do narcotráfico a polícia não entra,
A gente já tinha se perguntado há algum tempo onde estava o recém-criado Ministério dos Direitos Humanos, que não falou nada contra as prisões ilegais das pessoas do 8 de janeiro. Onde é que estava o Ministério dos Direitos Humanos quando não falou nada, quando foi revelado que esses presos ilegalmente do 8 de janeiro continuam réus? Eu não estou dizendo que são inocentes, continuam réus, mas deviam responder em liberdade. São presos provisórios ilegais. Quando lhes faltava o remédio do HIV, da pressão alta, do diabetes, cardíacos. Onde estava o Ministério dos Direitos Humanos que não falou nada quanto a isso? O Ministério dos Direitos Humanos, cujo ministro, aliás, só se resumiu em sugerir a descriminalização das drogas, ele resolveu aparecer ontem. Ele apareceu criando um grupo de trabalho para melhorar as condições carcerárias do Rio Grande do Norte. Bom, é claro, se o Estado quer ter o monopólio do serviço de carceragem, ele tem que cuidar dos seus encarcerados. Ou privatiza. E a iniciativa privada, por um custo muito menor, tenho certeza, vai ter que responder pela questão dos presos. Bom, é muito engraçado que o Ministério dos Direitos Humanos, do senhor Silvio Almeida, não tenha feito absolutamente nada até agora, só tenha dito oi sumido. Agora, depois que o sindicato do crime, dentro do qual está o PCC, requeriu condições melhores no cárcere do Rio Grande do Norte. Que mensagem isso nos passa, senhores? Que mensagem isso nos passa? Afinal de contas, quem perdeu a casa no litoral norte de São Paulo também está sofrendo por falta de dignidade. 50 milhões de brasileiros que não têm casa sofrem com falta de dignidade. Quase 50% da população brasileira sem água potável e esgoto sofrem com falta de dignidade. Mas basta o sindicato do crime, dentro do qual está o PCC, requerer que o Ministério dos Direitos Humanos prontamente vai atender? Some-se isso a tudo que está acontecendo no dia de hoje. E a conclusão, ela insiste em ser essa que está diante dos nossos olhos.